Oi aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Fausto Oliveira. Eu vou começar a fazer a quarta parte da leitura do meu livro O ANCAP, que é esse aqui, né? Nesse vídeo aqui agora para vocês. Como vocês que já estão acompanhando sabem, eu estou fazendo a leitura em parte, naturalmente, de todo o texto do livro para que vocês que não puderam adquirir ou não tiveram tempo de ler ou não têm tempo para ler, possam conhecer a história e divulgar a partir da minha própria voz. Então eu estou lendo em parte, essa é a quarta. Já tem as outras três primeiras, já foram publicadas aqui no canal e elas são a integralidade do primeiro capítulo. Então esse vídeo, que é o quarto da série, vai começar o segundo capítulo, que se chama No Such Thing, que é uma referência a Margaret Thatcher e uma frase famosa dela. E aí você vai conhecer por que essa referência já aqui nas primeiras páginas do segundo capítulo. Vamos lá? Então começando aqui agora. Todo economista tem espírito ordenador. Todos. Somos uma espécie que se quer determinadora. E todo determinador precisa saber ordenar a seu modo. Se não sabe, deve fingir que sabe e pretender ordenar, que é o que a maioria dos economistas que entram no mundo das decisões políticas vem fazendo nos últimos anos. Nossos acertos modestos e fracassos espetaculares alcançam representantes de todas as escolas de pensamento. Aqueles que se arriscam a ordenar as economias de seus países sob a crença de que esse ordenamento pode existir de alguma forma independente de outros ordenamentos e dos interesses que os cercam, costumam responder por décadas. A regra geral é que, após nossas quase sempre malogradas passagens pelo governo, nós, economistas, somos filtrados negativamente por um prazo longo demais. Muitas vezes, nem erros médicos são cobrados assim. É da essência da atividade, não há escapatória. Somos profissionais do gerenciamento de desequilíbrios, mas por uma dessas desgraças históricas, uma das nossas escolas de pensamento vendeu para a sociedade a ideia de que somos os fiadores do equilíbrio geral. Estes são os que mais praticam a negação, porque entram a gerir o interesse econômico coletivo, afirmando ter o manual de controle de uma máquina extramundo, um sistema isolado que apenas paira sobre a vida, um celestial modelo metamatemático que guarda em si a perfeição, apenas perturbado porque nós, seres humanos, somos imperfeitos. Uma visão que, por ser assim vaidosa, assim metafísica e assim delirante, só pode mesmo levar um economista a mais um fracasso espetacular, que por sua vez precisará ser negado por longos anos de tergiversação e interpretação administrada, com apoio dos órgãos de mídia econômica que lhe prestem este favor. Negação. Esta se tornou a chave de compreensão de fatos e processos econômicos que afetam a vida de todos desde quando o pessoal do equilíbrio metafísico ganhou um quase monopólio no debate público. Margaret Thatcher foi quem deu a linha da negação ao negar, de forma bem espontânea e talvez até inadvertida, a própria existência da sociedade. Ela dizia que o povo passou a abusar dos benefícios do Estado e que isso tinha um preço, aquelas coisas que todos ouvem todo dia. E de repente diz que there is no such thing as a society, que só existem homens e mulheres e famílias. E por aí se desfia o novelo de justificativas para todas as versões e adaptações de um pensamento recente, mas que reivindica as origens no liberalismo de Adam Smith, negando o fato de que Smith descreveu as belezas do trabalho socialmente dividido como chave mestra para a grande construção social de riqueza que as sociedades humanas puderam passar a usufruir a partir de cerca de 200 anos atrás. Negou a existência da sociedade e, ipso facto, passou uma década negando à sociedade da Inglaterra aquilo que ela aprendera a ser de direito seu. E bem, dizem os ingleses velhos que conheci que havia abusos em relação ao estado de bem-estar social. E acredito que sim, deve ter havido muito abuso. Mas para um economista que não acredita em equilíbrio geral, isso é normal. Comprova o fato, de resto evidente, de que economia é gestão de desequilíbrios. Se há uma felicidade em não acreditar em equilíbrio geral, expectativas racionais e todo esse monte de absurdos, é que nós não precisamos negar sistematicamente. O There is no such thing as a society, da primeira-ministra inglesa, havia virado um tipo de lema informal entre os ANCAPs brasileiros, que eram e são vulgares
e por isso vulgarizaram até a própria construção intelectual que há por trás do dito anarcocapitalismo. Fizeram camisetas com a frase e outros produtos comerciais. O produto que mais destaque teve e mais exerceu liderança foi o canal de vídeos para jovens ANCAPs interessados em enriquecer rapidamente e sem trabalho, e que se chamava simplesmente No Such Thing, comandado por um jovem rico e talhado para excitar garotos a perseguir as virtudes da vida hiperindividualista. O nome dele era Will Rich. Havia passado mais de um ano desde o fim da nossa amizade. Nesse período me aconteceram 3 coisas interessantes. A primeira delas foi que me graduei e tirei minha licença profissional. A segunda foi menos típica. Durante o processo de formatura me juntei a 2 conhecidos da área de química, também recém-graduados como eu, e estabelecemos sociedade. Nós abrimos uma indústria química, que até aqui vai muito bem. Ajudei meus sócios a delimitar um plano execuível e correto, baseado em nichos de aplicação química. Eles tinham desenvolvido um novo cálculo estequiométrico, cuja aplicação em condições laboratoriais adequadas resultava na capacidade de pré-purificar reagentes. Isso significava que o produto das reações químicas teria sempre um alto grau de pureza. Então a nossa pequena indústria, porque era toda fundamentada em conhecimento científico inovador, inovou no processo de obtenção de químicos. Nós produzíamos químicos variados, mas nossa diferença estava em como os produzíamos. Meus sócios conheciam o processo de pré-purificação de reagentes, mas eram ignorantes em como acessar os mercados certos para introduzir sua nova tecnologia. Coube a mim mostrá-los que o cálculo estequiométrico que haviam criado abria as portas de uma série de nichos comerciais. Começamos pela indústria farmacêutica, depois passamos a de química para construção e revestimentos. Depois apresentamos o processo à área de projetos especiais de empresas de papel. E assim prosseguimos: siderurgia, minerometalurgia, agroquímica. Nós não competimos com multinacionais porque vendemos um processo, não os frascos de reagente pré-purificado que saem da nossa fábrica de pequeno porte. Não faz sentido econômico para os grandes da química mundial copiar o nosso processo, porque não querem atender nichos, e nós vivemos muito bem de atender nichos de mercado. Fizemos faturamento de 1,5 milhão no primeiro ano e as perspectivas de crescimento são excelentes. O sucesso do nosso empreendimento industrial me trouxe um alívio moral importante. Com a empresa, eu consegui não deixar se instalar em mim o pensamento de que o valor é dissociado do trabalho, como crê o meu ex-amigo Will Rich. Posso dizer a mim mesmo que também sou rico, porém com a diferença de que a minha riqueza existe porque ajudei a fazer coisas. Quando comecei a ganhar dinheiro em grandes quantidades, vi como é bom ganhar dinheiro. Entendi perfeitamente o tesão, diria mesmo o regozijo, de todos os tipos de pessoas que experimentam o enriquecimento. Ganhar grandes quantidades de dinheiro é salutar, te rejuvenesce, te melhora a saúde e limpa a cabeça dos pensamentos ruins. Só que ganhar grandes quantidades de dinheiro é a primeira metade do problema. A segunda metade consiste em olhar para trás enquanto se desfruta do dinheiro e perceber como aquilo surgiu na sua vida. Eu olhei para trás e só vi beleza. Associação com 2 jovens brilhantes, uma inovação que auxilia a produção de muitas coisas necessárias para o mundo, ganhos de produtividade para a economia, novas perspectivas empresariais para a localidade onde nos instalamos. Sem falar nos 25 seres humanos formalmente empregados na nossa fábrica e na contratação de serviços e compras de equipamentos e insumos que regularmente fazemos. Tudo aquilo, enfim, que um economista de mente sã chamaria de fluxo circular da renda na economia real, ou, mais midiaticamente, de crescimento econômico. Ganhar dinheiro assim é são, benéfico, moral, e a um economista de mente sã é algo que deveria ser o objetivo comum. À divisão social do trabalho tem que corresponder uma crescente divisão social da renda. Muitas vezes comparei a construção da minha riqueza com a de Will Rich, que era dono de uma fortuna originada em especulação improdutiva, pequenos golpes e, mais recentemente, com a excitação de jovens a seguir seu caminho através de um canal de vídeos na internet. Os rendimentos do No Such Thing excederam seus ganhos no mercado financeiro. Ele mesmo falava isso toda hora. De fato, eram milhões de visualizações de cada vídeo publicado, o que ele havia conseguido a partir de uma promessa feita ao público. Tudo que ganhasse com as visualizações de seus vídeos aplicaria no mercado assim que lhe chegasse. E fazia transmissões ao vivo disso, mostrando os números. Um espetáculo pornográfico financista mensal,
montado para ludibriar a juventude, mas funcionava bem. A internet ANCAP e suas divisões associadas paravam uma vez por mês para ver Will Rich aplicar os proventos do seu canal em ativos financeiros. E com isso, fazia crescer a audiência do No Such Thing, o que fazia aumentar os proventos e assim por diante. No restante do mês, ele veiculava a ideologia ANCAP aplicada aos dramas reais de uma sociedade problemática como a do Brasil, com muita exibição de publicidade em cada nova publicação. Depois que ficou famoso com o canal, nunca mais divulgou o resultado dos investimentos de risco que fazia ao vivo, mas todos tinham razão para crer que seus resultados eram excepcionais. Eu também acho que eram. Não tenho dificuldade de admitir que o Will Rich era um trader extraordinário. Contudo, considero evidente que a narrativa da construção de sua fortuna não seria motivo de orgulho para uma pessoa sã. Os milhões de Will Rich eram fruto da esperteza barata, oportunismo individualista, enganação e sabe-se lá quantos golpes aplicados no meio do caminho. Então fica aqui a quarta parte da minha leitura de O ANCAP, o meu livro que eu lancei no final do ano passado. Aqui embaixo tem os links para você adquirir em papel ou e-book, né, conforme você quiser, e os links também para as leituras anteriores. Vou dando prosseguimento a esse projeto ao longo dos próximos dias e semanas. Obrigado por assistir, até a próxima.